Olá, hoje quero falar com vocês sobre o grande erro de não conhecer as Escrituras. O erro, grande erro, enorme erro de não conhecer as Escrituras. Quero ler para você o texto de Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23, que diz o seguinte: No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isto, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Quero que você preste bastante atenção quando Jesus disse aos saduceus: Errais. É no versículo 29, tá? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia, nem o poder de Deus. É sobre isso que eu quero falar, mas antes de falar o que eu vim para falar, achei algo muito interessante no comentário do livro de Mateus, escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Eu quero ler para vocês o erro dos saduceus aqui, né? Ele fala o seguinte: a heresia dos saduceus é consequência do desconhecimento das Escrituras, bem como do poder de Deus. Os saduceus pensaram que eram espertos, mas Jesus revelou a ignorância deles em 2 coisas: o poder de Deus e a verdade das Escrituras. Se os saduceus conhecessem as Escrituras, saberiam que não existe nada em Deuteronômio 25, 5 e 6 que se aplique à vida futura. E também saberiam que o Antigo Testamento, em várias passagens, ensina a ressurreição do corpo. E se conhecessem o poder de Deus, Romanos 4, 17, Hebreus 11, 19, teriam entendido que Deus é capaz de ressuscitar os mortos de tal modo que o casamento não seja mais necessário. Eles laboravam em erro, porque não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Os saduceus eram analfabetos da Bíblia e queriam embaraçar o mestre dos mestres com perguntas capciosas. Exatamente. Eles eram analfabetos de Bíblia, por isso fizeram essa pergunta. Agora eu quero que você preste atenção quando Jesus disse: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Exatamente. Jesus falou que eles eram ignorantes espirituais. E essa ignorância vinha do fato deles não conhecerem a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras. É o que nós falamos sempre e é o que continua acontecendo. A ignorância de não conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, as Escrituras. O mesmo problema continua se repetindo hoje. O mesmo problema. Os frequentadores de igreja, seja lá qual igreja for, de todas as igrejas, os frequentadores de igreja que não conhecem as Escrituras vivem no erro. Praticam coisas erradas. Têm práticas pagãs. Têm práticas pecaminosas. Não estou falando daquelas que todos falam que são claras, porque muitas outras são claras e essas pessoas não enxergam.
Agora, há muitas pessoas frequentando a igreja e praticando coisas erradas, coisas condenadas pela Bíblia, porque essas pessoas não conhecem a Bíblia. Errais não conhecendo as Escrituras, você erra não conhecendo a Bíblia. Então praticam coisas que são descritas por Deus como pecado, coisas que ele condena. E aí, como vai ficar? E o pior de tudo é que muitas dessas pessoas não aceitam a exposição bíblica. Elas não estão acostumadas com a exposição bíblica, com a verdade. Então, quando elas são expostas à verdade, elas reclamam, elas murmuram, elas questionam, elas se sentem ofendidas, elas falam que estão sendo atacadas, mas é tudo fruto da ignorância espiritual. É porque erram, não conhecendo as Escrituras. A minha pergunta para você é a seguinte: você conhece as Escrituras? Você conhece a Bíblia? Você conhece a palavra de Deus? Não a capa, estou falando o conteúdo. O que você sabe sobre Bíblia? Você sabe contar a história bíblica do início do mundo até o fim, lá no Apocalipse, do Gênesis ao Apocalipse? Você sabe contar como Deus formou o povo dele, como foi a formação do povo de Deus? Você sabe contar, por exemplo, por que o povo de Deus foi levado como escravo, foi levado ao cativeiro? Você sabe quem libertou o povo do cativeiro? Por que libertou? Você sabe que Deus fez uma promessa no Antigo Testamento e que ela se cumpriu no Novo? Você sabe essas coisas? Você sabe o que são profetas maiores? Profetas menores? Tem gente que acha que é por causa do tamanho deles. Você sabe o que é sacerdote? Você sabe? Você sabe o que a Bíblia fala sobre pecado, salvação, perdição? O que você sabe sobre Deus, biblicamente? Sobre Jesus? Sobre justificação? Sobre redenção? Isso tudo está na Bíblia. Agora as pessoas querem questionar essas coisas sem citarem a Bíblia. Elas querem questionar de acordo com o que elas acham. Elas querem falar mal de quem ensina a Bíblia porque elas entendem que aquelas coisas que a pessoa que ensina a Bíblia está falando são erradas. Elas entendem. Elas entendem. Você conhece as Escrituras? Você consegue escrever o que sobre as Escrituras? 1 linha, 2 linhas, 3? 4 linhas? 10 linhas? Ou você consegue 50 páginas, 100 páginas, 200, 1.000, 500, 5.000? Pense sobre isso. Você confia nas Escrituras? É outra pergunta. Você confia? Porque tem gente até que conhece, porque o diabo conhece. Na tentação de Jesus, o diabo citou a Bíblia para Jesus, distorcendo a Bíblia. Mas Jesus respondeu com a Bíblia também, até que o diabo foi embora. Tem muita gente usando a Bíblia para colocar coisa errada na cabeça de quem não conhece as Escrituras. Quando as Escrituras ensinam algo que é contra a sua prática diária, você aceita a correção das Escrituras? De repente, até seu líder ensina que algo é certo, mas a Bíblia diz que é errado, a palavra de Deus diz que é errado, as Escrituras dizem que é errado. Você aceita o que a Escritura diz, o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz? Você aceita a correção? Ou você acha que seu líder continua sendo certo mesmo ele falando contra a Bíblia? Sua igreja está certo mesmo ela falando contra a Bíblia? Pessoas têm questionado coisas que eu escrevo, coisas que eu falo, meus vídeos. Agora é interessante que as pessoas têm questionado com argumentos humanos. Argumentos puramente humanos. Elas não falam sobre a Bíblia. Elas não citam a palavra. Aí é que está o problema. Eu faço vídeo e coloco 200 textos. Estou exagerando, né? A pessoa vem e fala que fica ofendida. As pessoas ficam ofendidas. Você atacou, você fez isso, fez aquilo. Mas não citam os textos que eu citei para falar, não, esse texto está errado. Não, porque senão elas vão falar, a Bíblia está errada. Elas não querem falar isso. Então elas questionam quem falou.
quem fez o vídeo, quem fez o áudio, quem ensinou a palavra. E aí? Você conhece as Escrituras? Volto a frisar. Se você quer questionar alguém que ensinou a Bíblia, você tem que usar a Bíblia. Você tem que falar assim, não, esse texto aí que você citou não quer dizer isso. Aquele outro também não. Prove que ele não quer dizer isso. Cite outros. Ou você meramente está se defendendo porque você sabe que você está errado e que precisa mudar sua prática? Será que não é isso? De repente você precisa mudar a sua prática. De repente você sabe que está fazendo coisa errada. Errais não conhecendo as Escrituras. Errais. Você erra. As pessoas têm dedicado muito tempo a aprender muita coisa. Até o que não presta. Aliás, como as pessoas se dedicam a aprender o que não presta? Mas a aprender o conteúdo da Bíblia, não. A maioria não. De todas as igrejas. É muita gente que não se dedica ao estudo da Bíblia, da palavra de Deus, das Escrituras sagradas. É muita gente. E por isso, o povo pratica coisa errada. E por isso, o povo se deixa levar por líderes que ensinam heresias, por igrejas que ensinam heresias, porque esse povo não conhece as Escrituras sagradas. A ponto de até muitas vezes se depararem com alguns versículos que são contra o que eles têm aprendido. Mas mesmo assim, eles ficam com o que o líder disse, com o que a igreja disse. Então, para que te serve a Bíblia? Rasgue a Bíblia, jogue fora, assuma que você não tem compromisso com a Bíblia. Assuma que a Bíblia para você não é a palavra de Deus. Assuma. Fale, não, eu não creio na Bíblia. Como alguém disse esses dias, alguém viu a capa do meu livro e falou assim, eu creio na minha igreja. E isso, aquela pessoa assumiu que crê na igreja. Então ela não precisa de Bíblia. A Bíblia para ela não é palavra de Deus, não serve para nada. Ela crê na igreja. Se a igreja diz que 2 mais 2 é igual a 5, ela acredita. Se a igreja diz que 10 mais 10 dá 100, ela acredita. Porque ela está cega. Ela precisa do conhecimento que só encontramos na palavra de Deus. Versículo 29 do capítulo 22 de Mateus, Jesus disse para eles, vocês erram não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E eu tenho frisado as Escrituras. Olha, a Bíblia é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Se você continuar rejeitando a Bíblia, a palavra de Deus, não adianta sua religião, não adianta sua fé, não adianta sua prática, seja lá qual for, se ela contradiz o que nós temos aprendido através da Bíblia, o manual que Deus deixou para iluminar nosso caminho, para guiar nossos passos, para que nós não andemos na escuridão, mas para que nós vivamos a verdade, a vontade dele. Você vai continuar cometendo o mesmo erro que os saduceus cometeram aqui nesse texto? Vai continuar sem conhecer as Escrituras, sendo ignorante espiritual? Vai continuar não entendendo o que é para entender? Eles nem reconheceram que Jesus era o Messias prometido, eles não acreditavam nisso. Os saduceus também não acreditavam na ressurreição, mas o mais importante, eles não acreditavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, o prometido. Aliás, os religiosos daquela época, de que adianta ser religioso, né? De que adianta ser religioso? De que adianta ter religião? Sacerdotes que não reconheceram Jesus, fariseus não reconheceram, saduceus não reconheceram, religiosos. E você? Está se escondendo atrás da sua religião? Abra a Bíblia, estude a Bíblia. Peça a Deus para iluminar seu caminho, iluminar sua mente, te dar entendimento. Aceite o que diz a palavra e saia da mentira. Se você está vivendo na mentira, saia. Se você pega textos bíblicos e vê que eles estão totalmente contra a sua prática, saia do lugar onde você está e aceite a Jesus
viva a verdade, leia a Bíblia, estude a Bíblia, deixe isso entrar no seu coração, na sua mente, para que você não seja acusado por Jesus de não conhecer as Escrituras e ser um errante. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Que Deus te abençoe.